Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, começa a edição desta quarta-feira. E olha, hoje a gente vai falar sobre desemprego, sobre emprego, sobre RH, porque eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo nos estúdios do jornal ABC Repórter, da TV Grande ABC, Canal 3 da NET em São Caetano do Sul, o Luiz Henrique Souza, que é gerente da Luandre, uma das maiores empresas especializadas em recursos humanos do Brasil. Luiz Henrique, obrigado pela gentileza de atender o convite e participar da entrevista. Nós é que agradecemos. Boa noite a todos. Legal. Luiz Henrique, eu te convidei para fazer parte do programa porque eu recebi uma pesquisa que vocês fizeram há pouco tempo e que apresentou alguns dados bastante interessantes. A gente vive um momento de um desemprego altíssimo, mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. E, entre outros dados, essa pesquisa chegou à conclusão de que 33,3% dos entrevistados apontaram a falta de clareza dos gestores como principal dificultador para a contratação. É um número altíssimo, não? Ele é um número altíssimo e bastante interessante, né? Em primeiro lugar, é importante a gente colocar, né, que os desafios de atração de talentos, eles estão diretamente ligados aos propósitos das empresas, né, aos seus objetivos organizacionais. E essa pesquisa, ela começa justamente abordando com essas pessoas qual é o perfil do profissional ideal. E para você conseguir chegar ou atingir esse perfil, encontrar esse profissional ideal, é muito importante que você adote alguns critérios durante o processo de seleção desse profissional. E aí é onde nós chegamos nesse número, que 33% das pessoas entendem que o profissional que tem o perfil ideal, ele é um profissional que é comprometido com a entrega. Esse é um ponto importante. E os outros 33%, ou mais 33% dessas pessoas, entendem que não há clareza por parte dos gestores na hora de transmitir a informação do que de fato ele precisa para que o RH possa encontrar esse profissional. O que isso quer dizer? A análise que nós fazemos é que o gestor, ele espera encontrar um espelho dele, uma pessoa que reflita aquilo que de fato ele é na operação. O gestor, quando você fala, é o responsável por cada setor, por cada departamento de uma empresa, é isso? É a pessoa responsável pela área de negócios. De negócios, tá. Por exemplo, na contabilidade, o contador-chefe que vai contratar ali os outros contadores auxiliares. Na área de comunicação, o diretor de comunicação que vai contratar aqueles que vão trabalhar o marketing, a relação com a imprensa, é por aí. Exatamente, é uma característica cultural aqui do ABC você ter pessoas com muito tempo de empresa, né? Pessoas com 19, com 20, com 25 anos. E esses profissionais, eles já estabeleceram uma maneira de trabalhar dentro da empresa. Então, quando eles contratam profissionais, eles esperam que chegue alguém muito parecido com eles. E é aí que encontra essa dificuldade, porque nem todas as pessoas são iguais. E essas dificuldades, você diria que elas são mais pela formação, porque a gente tem um desenvolvimento tecnológico cada vez mais rápido, mais avançado, ferramentas inovadoras são colocadas todo o tempo à disposição, com novidades aí para o pessoal, e o pessoal mais antigo tem uma certa resistência em aceitar isso. Então, quando ele vai pegar um profissional que domine umas outras ferramentas, isso não interessa, ou também é comportamental, e até que ponto esse comportamento do pretendente a uma vaga influi negativamente na contratação? Nós entendemos que o comportamento ele é o fator mais importante na tomada de decisão. Para se ter uma ideia, o comportamento hoje ele é o segundo maior motivo de demissão aqui no Brasil, né? Ou seja, uma pessoa que possui um comportamento adequado, ou de acordo com aquilo que a empresa busca, ela aumenta em 80% a possibilidade de uma recolocação.
Então, quando esse gestor, ele avalia esse profissional, ele busca uma pessoa que tenha um comportamento, alguns atributos muito parecidos com os dele. E nem sempre é dessa forma. Algumas pessoas têm alguns atributos que são interessantes e outros que nem tanto, e outros que podem ser desenvolvidos ao longo do tempo. E nem todos os gestores têm essa paciência, né, de esperar ou trabalhar para desenvolver essas competências necessárias. Certo. Quando você fala de comportamento, e aí, obviamente, a gente tem que falar de rede social. A gente comentava um pouco, eu costumo dizer aqui que o programa é transparente, então a gente conta tudo o que a gente combinou nos bastidores para o telespectador, para a telespectadora. Eu, não sei se é porque eu já estou ficando velho, né? Ainda estou ficando, não estou lá, mas já passei dos 60 anos, você tem uma certa dificuldade de aceitar determinados comportamentos. E as redes sociais, elas, no meu modo de entender, elas têm um papel preponderante na deformação, não é na formação, é na deformação e na falta de educação das pessoas. A gente vê as pessoas achando que pode escrever em WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, o que elas bem entenderem e que isso não vai influenciar. Mas pelo que você estava me contando, é um fator determinante até para a não contratação de empregados, é isso? Isso é um fator determinante na tomada de decisão, na contratação de um profissional. Quando a gente fala em comportamento de empregabilidade, é um profissional que ele se torna apto, né, a ter uma oportunidade e aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. E essa empregabilidade dele, ela se refere muito ao comportamento, não só no momento de uma entrevista, mas o antes da entrevista, o pré. Para você ter um exemplo, a pessoa tem que cuidar da saúde física e da saúde mental. Essa pessoa tem que fazer um planejamento financeiro, um planejamento familiar. Essa pessoa tem que cuidar da imagem dela. Voltando ao assunto das redes sociais, uma empresa, ou grande parte das empresas hoje, elas buscam conhecer essa pessoa, como se ela se comporta fora do ambiente de trabalho. Porque a maneira como ela se comporta fora, é muito possível que ela se comportará dentro da empresa também. Então, uma pessoa que vai para as redes sociais e trata as questões de uma maneira não respeitosa com outras pessoas, ou se posiciona de maneira inadequada, isso é um fator muito negativo para ela. Certo. Pode ser impeditivo para a contratação e pode ser determinante até para uma eventual demissão, né? Na hora em que o gestor vai escolher aquele corte que ele tem que fazer. Nós conhecemos muitos casos de pessoas que foram demitidas porque se posicionaram sobre fatos que acontecem na empresa nas redes sociais. Isso é um comportamento totalmente inadequado e nós não recomendamos. É verdade. Agora, você me deu um dado, antes de a gente começar a entrevista ao vivo, que para mim é surpreendente e bastante preocupante. Quando a gente fala que no Brasil nós temos 13 milhões de desempregados, você está falando de uma população de 220 milhões de habitantes. Mas você me disse que no ABC, com os nossos pouco menos de 3 milhões de habitantes, tem gente que já exagera, já coloca os 3 milhões, mas não chegamos aos 3 milhões não. Nós temos 1 milhão de desempregados só no ABC, é isso? Exatamente. Nós temos uma população média aqui no ABC, né, de 2.770.000 pessoas, né? Falando de população economicamente ativa, porque nós temos que considerar também as pessoas em condições de trabalho, cerca de 2 milhões aqui no ABC. Milhões. E metade está desempregada? Metade dessa população economicamente ativa está desempregada no ABC. Esses números vocês têm com base nas pesquisas que a Luandre faz, com base no acompanhamento do mercado? É Sim, isso? esses dados são do IBGE. Do IBGE? Sim. Poxa vida, eu sinceramente, eu não tinha ouvido falar desse dado não, para mim é uma grande... Vou até atrás disso aí, porque lógico que eu confio na informação de vocês, mas é uma informação muito preocupante. Ainda mais quando a gente vê, por exemplo, que até o final do ano a Ford fecha definitivamente as portas em São Bernardo do Campo, ainda não conseguiram achar um comprador para aquela área, e eu não sei também se mesmo achando o comprador vai se conseguir manter o mesmo nível de emprego, porque como a gente está falando de desenvolvimento tecnológico, cada vez mais você tem robôs
na linha de montagem dessas grandes montadoras, que substituem dezenas ou centenas de trabalhadores. A gente vê a redução drástica em vários setores. Esses dias mesmo, na sexta-feira passada, uma indústria importante aqui de São Caetano, nossa vizinha aqui, que é a Adria, que hoje pertence ao grupo M. Dias Branco, demitiu 106 trabalhadores, é um número bastante elevado. Ou seja, é um quadro que não se vislumbra uma saída bastante interessante para as pessoas, não, né? Se discute muito a questão da indústria 4.0, é um fato que já está sendo discutido, é um fato consumado que já se estabelece, mas há uma tendência que ele evolua ainda mais, principalmente aqui no ABC, falando de montadoras, empresas automotivas. E se preocupa muito com as pessoas, como que o empregado ele vai lidar com essa situação a partir do momento em que isso afetar o maior número de pessoas. O comportamento, se nós falarmos aqui, o comportamento de empregabilidade, ele passa também pelo fato da pessoa se preparar para essa mudança, em buscar novos conhecimentos e conhecer novas ferramentas, porque a indústria 4.0, ela afeta, sim, aquelas funções em que se exerce um trabalho repetitivo, mas existem outras posições em que as pessoas podem se qualificar para. E é possível, só que é um trabalho gradativo que tem que iniciar discussões e as pessoas precisam adotar esse comportamento para que quando chegar de maneira mais forte, a maioria das pessoas estejam preparadas para superá-lo ou suportá-lo. Aquele modelo de trabalho com carteira assinada está com os dias contados ou você acha que não? Hoje não se olha mais para a carteira de trabalho. Hoje, quando você avalia um profissional, você vai avaliar os atributos. É óbvio que as empresas consideram pessoas que têm experiência em determinadas funções que ela precisa, mas tem outras empresas que não se preocupam tanto com isso. Para você ter uma ideia, existem algumas instituições financeiras que hoje, para a sua área comercial, elas não buscam mais pessoas que tenham formação, por exemplo, na área financeira. Eles buscam pessoas que tenham um mindset diferente, ou seja, pessoas que têm uma mentalidade voltada para o relacionamento e muito contato e muita habilidade para lidar com tecnologia. Então, isso muda, por quê? Pela tendência das agências virtuais, que é uma tendência e que está muito próximo de acontecer. Então, isso mostra um cenário de que os atributos comportamentais, eles passam a ser mais importantes do que o conhecimento técnico, em grande parte das funções. Eu perguntei isso porque eu tomei um susto outro dia, né? Eu fui a uma rede de hamburguerias aí, que é famosa, até dá para citar o nome, porque é bem conhecido, que é Madeiro. A gente fez a cobertura da inauguração deles aqui no Parque Shopping São Caetano. O Junior Dursk, que é o cara que criou esse tipo de hambúrguer, é realmente um gênio do setor, está faturando, adoidado com isso, mas você percebe que as empresas projetam os seus negócios para ter o menos de mão de obra possível. Então eu cheguei numa das, que eles chamam de containers, né, deles, para pegar um lanche um dia desses. E aí, quando eu fui direto no caixa, que eu estava acostumado a ir para fazer o pedido, a menina falou, não, você não faz mais o pedido aqui, você faz lá fora, nos nossos totens. Mas não tem ninguém para atender. Se o senhor, aí já olhou, me chamou de velho assim, se o senhor tiver alguma dificuldade, o senhor olha, eu falei, não, acho que não deve ter dificuldade. Mas você não tem mais ninguém para fazer o pedido. Você vai, digita lá o que você quer, o teu sanduíche, o teu suco, o teu chá, a sobremesa, bota o teu cartão de crédito, paga, sai, você não fala com ninguém e o alto-falante daí 10 minutos te avisa, teu lanche está pronto, você vem buscar aqui no negócio. Quer dizer, então, é o que você falou, quem tiver preparado para trabalhar como atendente ou como caixa num tipo de lanchonete dessa, pode esquecer esse emprego. Vai ter que se preparar para ser o programador dessas máquinas, para ser o operador à distância, porque tem alguém também vendo o funcionamento disso. Mas a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Vou te pedir licença para chamar um rapidíssimo intervalo e convidar os nossos amigos telespectadores e amigas telespectadoras. Não é você que está vendo aí pelas redes sociais, não é hora de ver o WhatsApp, Facebook do amigo, que você vai perder informação importantíssima.
Você também que está nos acompanhando pelo canal 3 da NET São Caetano do Sul, não vai zapear não, que a gente volta rapidinho. É já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna, 2 ambientes ar-condicionados, serviços de DJ Valet, requinte, bom gosto e sofisticação. Afinal, cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Ligue agora dizendo que você assistiu o comercial na TV Grande ABC e ganhe condições especiais. Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Ligue 4421-1880 ou através do Zap no 11 999 847288. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos, o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco e antes de eu retomar a entrevista com o Luiz Henrique Souza, da Luandre, empresa especializada em recursos humanos, eu quero só fazer um comentário porque eu recebi um aviso de pauta. Na verdade, não é nem aviso de pauta porque não é uma pauta, mas é um comunicado da comunicação da Prefeitura de São Caetano do Sul, que até agora está me deixando com a pulga atrás da orelha. O prefeito José Auríquio Júnior decretou ponto facultativo amanhã, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, porque a partir das 13 horas a Seleção Brasileira de Futebol Feminino vai jogar contra a Austrália. Então, a gente fala assim, a partir das 12 horas, todos os serviços, a não ser os essenciais, claro, saúde, segurança, coleta de lixo, vão ser suspensos para que as pessoas vão para casa, ou para algum bar, ou para algum lugar, assistir jogo da Copa do Mundo Feminino. E antes que alguém fale o seguinte, você está fazendo crítica a isso porque é feminino, no Campeonato Masculino também, no ano passado, autorizaram, eu também fui contra, porque eu acho que é um momento que o Brasil precisa trabalhar, as empresas precisam trabalhar, as prefeituras precisam trabalhar. Para vocês terem uma ideia, eu entrevistei por telefone agora há pouco o presidente da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, o Dr. Moacir Passador Júnior, ilustre advogado, que estava chocadíssimo. Ele falou o seguinte, não é só agora, amanhã não, dia 13,
que os funcionários públicos de São Caetano vão ser dispensados para ver o jogo de futebol feminino. Dia 20 também tem jogo contra a Itália. Não, dia 20 não, dia 18, contra a Itália, também vão ser dispensados. Dia 20 é Corpus Christi, então é feriado, na quinta-feira. Na sexta vão emendar, porque ninguém é de ferro também. Só nisso, são 4 dias úteis sem trabalhar, sem atender a população, sem produzir. E o que isso impacta no comércio, nos restaurantes que deixam de receber seus clientes, nas lojas, na economia de uma forma geral. O Moacir Passador Júnior, mais conhecido como Tico, falou assim, o prefeito devia fazer um cheque pessoal, não da prefeitura não, pessoal, de 15% do movimento de cada comerciante da cidade, porque é o que eles perdem com 4 dias de portas praticamente fechadas. E devolver esse dinheiro, porque isso é uma afronta ao comércio. E mais do que isso, aos serviços. E acaba redundando até na arrecadação, porque deixa de recolher imposto sobre serviço, ISS, que é um imposto municipal. E mesmo o ICMS, que depois tem a participação do município. Veja quanto absurdo a gente vê no momento em que a gente está falando de desemprego, de que as pessoas precisam trabalhar, de que é preciso gerar mais desenvolvimento econômico para criar trabalho e renda. E o pessoal prefere dar ponto facultativo para ver jogo de Copa do Mundo, seja masculino, feminino. Daqui a pouco vai ter ponto facultativo para jogo de basquete, de vôlei, de rugby, de handebol, de ginástica artística. É uns absurdos que não dá para concordar. Desculpa o desabafo, Luiz, mas no momento que o Brasil precisa trabalhar, não dá para ficar dando ponto facultativo para ver jogo de futebol, né? Eu prefiro trabalhar. Pois é. Bom, eu sei do trabalho de vocês. Eu tinha te falado antes do intervalo dessa questão da tecnologia, do avanço. O que a Luandre, por exemplo, pode fazer para ajudar as pessoas que estão em busca? Eu estou com esse número de 1 milhão de desempregados do ABC na cabeça que não para de martelar aqui o tempo todo. O que é que a Luandre pode fazer para ajudar as pessoas a buscar uma colocação no mercado? Bom, primeiro, esse número de 1 milhão é um número que está muito atrelado ao nosso propósito também de trabalho, né? Porque o grande objetivo da Luandre é conseguir emprego para as pessoas. Então, é a sua preocupação e o nosso desafio. E o que nós podemos fazer para colaborar e reduzir cada vez mais esse número, nós vamos fazer. A Luandre, ela é uma empresa especializada também em programas de recolocação, e programas de recolocação para posições de nível operacional, técnico-operacional. Então, nós fazemos um trabalho assim muito bacana de orientação e direcionamento das pessoas, né? O que nós costumamos dizer e mostrar para essas pessoas de uma forma muito clara, né? Que é aquilo que eu comentei antes. Todo o seu preparo para a busca de um novo emprego, ele começa imediatamente ao momento que você foi demitido da empresa anterior. Então, nós falamos em planejamento familiar e financeiro. Planejamento familiar é você discutir com a sua família, né, o que você vai fazer a partir de agora. Se você gasta R$300 no mercado, nesse momento é o momento de você gastar 200, ou de você gastar 250. Então, o planejamento ele é muito importante para que a tua cabeça esteja bem e para que você consiga ter uma adequação no teu fluxo financeiro, para que isso não impeça você de estar focado na busca de um novo emprego. Esse é um ponto. Outro ponto que nós falamos muito, para ter um exemplo, existem pessoas que, bom, eu estou desempregado, eu vou procurar emprego. Ela acorda de manhã, ela toma café e com o pijama, ela senta na frente do computador e começa a procurar emprego. Você sentado de pijama na frente de um computador para você procurar emprego, não é a maneira mais adequada. Por quê? Porque procurar emprego é trabalho. Sim. E se você vai trabalhar procurando emprego, você tem que vestir uma roupa adequada, não precisa ser um terno, mas uma calça, uma camisa, isso te motiva, isso faz com que você se sinta ali preparado e participativo dentro desse processo de busca. Então, esses fatores são muito importantes. Num país em que a gente tem um problema muito grande de depressão, é muito importante que a pessoa cuide da saúde física dela, da saúde mental, porque isso é um fator determinante para que ela esteja bem.
Quando as empresas vão avaliar um profissional numa entrevista de emprego hoje, uma das coisas que as empresas olham é como está o nível de motivação dessa pessoa. Se ela chega desmotivada, se ela chega fragilizada, a empresa entende que esse será o comportamento dela dentro do ambiente de trabalho. Isso pode prejudicar ela dentro de um processo. Certo. Eu estava lendo aqui no material mandado aí pela tua assessoria. A Luandre tem 49 anos. Aqui na região vocês estão há 10, é isso? Nós estamos desde 2009 aqui no ABC. 2009. E vocês atendem tanto esse trabalhador que está buscando, quanto as empresas? Como é que é? Eu estou vendo aqui que vocês atendem 200 das 500 maiores empresas do Brasil. Tem 7 premiações do Top of Mind, né? Ou seja, está sempre ali no topo das empresas. Como é que é o atendimento? É tanto ao trabalhador individual quanto a empresas, vice-versa? Como é que é feito? A Luandre ela é uma referência em recrutamento e seleção de profissionais. O nosso trabalho ele é direcionado para o atendimento das empresas. Das empresas. Apenas das empresas. A nossa relação comercial é com as empresas. Elas têm a demanda, nos solicitam e nós buscamos o profissional no mercado para ela. Só que o candidato é a nossa matéria-prima. Por que a gente fala bastante de comportamento e de candidato? Porque a gente depende, a gente precisa da nossa matéria-prima e precisa que ela esteja bem, para que a gente possa aproveitá-la da melhor forma possível e direcioná-la para os nossos clientes. E como que esse candidato entra num banco de cadastro de vocês, um banco de dados, ele entra no site, como é que funciona isso? Sim, a Luandre ela tem um banco de dados hoje com mais de 2,5 milhões de pessoas. 2,5 milhões? Mais de 2,5 milhões de candidatos. E as pessoas podem enviar currículos, essas coisas, Pode. Cadastrar, ou é vocês que procuram? A Luandre possui em média hoje 3 mil vagas por mês. 3 mil vagas abertas em todas as nossas unidades. Então, o que nós orientamos? Que a pessoa entre no site da Luandre, faça o cadastro do currículo dela e ela tenha a possibilidade de acompanhar e monitorar diariamente todas as vagas. E aquelas vagas que ela entender que ela está dentro do perfil, ela se candidata a essa vaga e participa do processo. Se o pessoal botar lá, a gente já falou tanto em tecnologia, botar Luandre no Google, vai achar o endereço fácil. É Luandre... Vai achar. O pessoal do ABC acha muito fácil, porque nós estamos aqui na General Glicério, 557, no centro de Santo André. É uma rua muito importante e que é uma rua de acesso que vem basicamente de todas as cidades, né? Praticamente todas as grandes cidades aqui do ABC. Então as pessoas podem ir lá também na unidade para se cadastrar? Podem ir porque a Luandre oferece a possibilidade de cadastro do currículo dentro da unidade. Nós temos lá uma área que nós chamamos de PDA. Então, aquelas pessoas que não têm possibilidade de ter um computador em casa ou de ir numa lan house, fazer o cadastro do currículo, ela pode se dirigir até a Luandre e fazer o cadastro gratuitamente. Legal. Luiz Henrique, infelizmente o tempo de televisão é implacável, mas eu gostei do papo. Você vai voltar mais vezes aí quando tiver informações quentes. Vamos manter esse diálogo, porque esse feedback, essa informação para a gente é importante levar para os telespectadores como prestação de serviço. Obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Obrigado a vocês, até mais. Até mais. Luiz Henrique Souza, gerente da Luandre ABC, conversou com você. Eu agradeço muito a tua audiência de hoje e conto com ela amanhã, a partir das 18h30. Até lá.